Presente de Natal. Feliz Natal. Nada melhor que saber a resposta da pergunta: quem é Deus e o que Ele quer de nós? Para saber quem é Deus, temos que ler a Bíblia. Exemplo, o Salmo 89, onde Deus é louvado por seu amor, fidelidade, retidão, justiça, por ser o Criador de tudo e de todos. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Salmo 89, versículo 1. Amor é o mesmo que favor. Isso quer dizer que Deus não é obrigado a nos salvar. Isso é um favor que Ele está nos prestando. Fidelidade é o fato dele não falhar. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Salmo 89, versículo 6. Deus é incomparável. Não existe outro além dele. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Salmo 89, versículos 14 e 15. Com respeito aos alicerces do teu trono, retidão é tudo aquilo que é preciso e direito, e justiça é o mesmo que juízo de um tribunal. Muitas pessoas querem vitórias em causa na justiça, mas a maior vitória que Deus quer nos dar é vitória no tribunal do céu, onde Ele mesmo é o juiz. Felizes seremos todos nós quando aprendemos a aclamar, ou seja, pronunciar em alto tom o nome do Senhor e andarmos em sua presença. Deus quer andar do nosso lado, mas odeia o pecado. O pecado é um erro. Pecar é errar o alvo. Isso quer dizer que Deus tem uma meta ou um sentido para a nossa vida. E isso é nos fazer companhia. Jesus, certa vez, falou sobre o pecado assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, versículos 7 a 11. O maior pecado não são as falhas morais da nossa sociedade. Elas são apenas os sintomas da doença principal, que é o maior pecado: não acreditar em Jesus, a imagem de Deus. Em primeiro lugar, o Consolador, que é o Espírito Santo, convence o homem de que algo está errado conosco. Esse algo é o pecado. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu de volta para o céu, pagando com sua justiça os erros dos que crerem nele, ao mesmo tempo condenando Satanás, o príncipe deste mundo. Leamos agora o relato do homem que se arrependeu dos seus pecados. Um homem que não adorou a Deus a princípio, mas no final reconheceu o seu pecado. Manassés, o cara que falou que não ia, mas foi. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. 2 Crônicas 33, versículos 12 e 13. Este rei cometeu uma série de idolatrias, adorando deuses falsos, a ponto de sacrificar seus próprios filhos. E Deus o castigou junto com o povo, os levando para o exílio, após serem derrotados na guerra pelos assírios. Mas ele buscou o favor e a graça do Senhor, se humilhando. Humilhar-se perante Deus não é somente por uma roupa velha e rasgada ou fazer um voto de pobreza, mas se humilhar é o mesmo que se submeter a Deus, se render a Deus. Em outras palavras, falar: tu tens razão, tu estás certo, Senhor, e eu estou errado. A solução ou a cura para o nosso pecado é reconhecer que o Senhor é Deus. Por isso, Deus enviou o seu Filho Jesus para reconhecermos Deus. Muitas vezes as pessoas ficam pensando:
Como vou para a igreja se faço um monte de coisa errada? É justamente aí que entra o favor e a graça de Deus, pois Ele não quer que nos consertemos com nossa justiça própria, mas Ele quer apenas que o reconheçamos como Deus, para sermos curados do pecado. Vejamos o que Jesus disse sobre este tema, arrependimento, numa parábola. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Mateus 21, versículo 28 a 32. A parábola fala de 2 filhos que receberam um mandamento do pai. O primeiro falou que ia desobedecer, mas depois mudou de ideia e obedeceu. E o segundo falou que ia obedecer, mas desobedeceu. Deus não quer que o louvemos apenas com os lábios, como falastrões. Também não quer que tenhamos apenas aparência de religiosidade. Deus quer apenas que mudemos de ideia, nossas ideias pecaminosas. Essa parábola Jesus contou para religiosos hipócritas de sua época, dizendo que muitos cobradores de impostos corruptos e prostitutas estavam mudando de ideia, e isso só é possível crendo nele. Jesus disse que João pregou o caminho de justiça, isso é, uma estrada ou um estilo de vida justo, transformado com a aprovação de Deus. Esse é o reino de Deus, o domínio de Deus, a soberania de Deus, e os publicanos e prostitutas estavam se rendendo a este domínio. Porém, muitos judeus não estavam deixando Deus dominar em suas vidas, se rendendo a Ele. A palavra arrependimento quer dizer mudança de ideia e interesses. Só isso que Deus quer de nós ao confiar em Jesus, se rendendo a Ele. Sam Knock, do Ministério Hillsong, escreveu a música Arms Open Wide, de braços bem abertos. Júlia Peixoto traduziu, e Fernandinho e Aline Barros cantam assim. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.